Salve, salve galera, mais uma quinta chegou e como vocês já sabem, toda quinta tem Nabil com André Maia, o nosso podcast direto da Lua Produções e hoje eu vou bater um papo literalmente selvagem, um papo animal. Apresento a vocês aqui os meus amigos veterinários Marcelo, Denison e Natália. Natália Costa, Denison Souza e Marcelo Santos. Acertei, acho que o nome e sobrenome de todo mundo, tá vendo? Porque imagina o cara começar assim, são meus amigos e começa a falar o nome errado, é pra ser errado, não? Ou então apresentar pelo apelido. Eu posso falar o seu não, né? Não, tá. Então, primeiramente eu queria agradecer a vocês a disponibilidade, a paciência também em ter vindo para cá para a gente trocar essa ideia. Eu acredito que hoje muitos biólogos, muitos futuros veterinários também devem estar assistindo, porque querem aprender um pouquinho mais, né? Algumas pessoas querem que estão começando na área, principalmente, e ainda bem, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho disso. Cada vez mais pessoas adeptos a entrarem na área com os animais silvestres. Então eu vou começar primeiro com você, Nath. As primeiras damas, seja bem-vinda. E aí, o que é que você acha desse mercado aí de muitas pessoas indo cada vez mais para o ramo do silvestre? Não só silvestre, como exótico também, né? Então, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui. Nossa. E com essas duas figuras aí, pessoas super capacitadas e históricas aí na medicina de animais selvagens do nosso Pernambuco. E assim, eu acho que na verdade a gente tem ainda tem espaço para muita gente, sabe? Sim. E a gente precisa de pessoas capacitadas, pessoas que procurem realmente a área, que não saiam depois, né? Porque às vezes acontece no início do curso você está querendo conhecer várias áreas diferentes, passa por selvagens e percebe que gosta de uma outra área, ou uma área como patologia, por exemplo, mas aí faz domésticos e silvestres, que a gente também precisa muito, né, dessas outras especialidades. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? A gente ainda tem um espaço, uma lacuna a ser preenchida, e Pernambuco sendo um estado tão desenvolvido, tão né, atualizado em vários sentidos, a gente também precisa crescer bastante dentro da medicina de animais selvagens, na parte de intensivismo, na parte de clínica, de cirurgia, ainda tem muito espaço para ser preenchido. E a gente precisa anestesia e patologia clínica, essas outras especialidades que também são super importantes para a gente. Essa condição da anestesia é bem complicada também, né? É. Porque a gente que sabe quando vai precisar mesmo, eu digo porque eu sempre recorro a vocês três. Costumo ver que é o meu trio fantástico, qualquer coisinha de bicho eu vou logo... os três assim perguntando, tu vai ligar primeiro para quem? Eu digo, meu amigo, eu ligo para qualquer um dos três, que qualquer um dos três eu confio. Denison, como foi que começou assim a sua... Poxa, o meu objetivo, assim, eu vou trabalhar com animais selvagens, animais silvestres, animais... Até porque eu queria dizer a todo mundo, para quem não conhece Denison, passou muito tempo em uma coisa que eu queria ressaltar. Porque a maioria das pessoas, quando falam do zoológico dos irmãos, as pessoas só fazem atirar pedra. E hoje aqui a gente vai mostrar para vocês qual é a importância de um zoo também e qual a importância e o trabalho digno e honesto e principalmente super competente que é feito no zoológico dos irmãos. Eu vou resumir a minha história, porque senão eu vou tomar o tempo deles todinho, né? Mas, assim, meu desejo de trabalhar com animal selvagem é desde a infância, que meus pais são do sertão, e cresci passando minhas férias lá, né? Então, quando eu ia pra lá, eu ficava no meio do mato, buscando bicho, fazendo armadilha, capturando, soltando. E meu desejo de trabalhar com animal já veio daí, e silvestre, né? Mais ainda porque eu tinha acesso a eles na Caatinga. E quando eu entrei para cursar medicina veterinária, na verdade eu queria ser primeiro militar, né? Meu desejo era ser da Força Armada. Parece, viu? Daria certinho, ia encaixar como aluno. Fiz alguns concursos, não passei, um foi aprovado, mas não foi classificado, quando decidi realmente entrar na medicina veterinária, já sabia que queria trabalhar com animal selvagem. E assim foi. Então, de cara já vi que a universidade não tinha, né, na grade curricular a disciplina. E aí era assim, sempre vendo programas, lendo artigos relacionados à área. E na metade do curso, um pouco mais da metade, que eu consegui entrar estagiário no zoológico. E aí a coisa andou melhor quando eu entrei lá. Vi as falhas que eu tinha que preencher em relação ao conhecimento mesmo, né? Principalmente em relação à medicina em si. As falhas suas? Minhas, que era a pouca vivência, a pouca prática no conhecimento das drogas, a vias de aplicação, fluidoterapia, isso tudo. E dentro da área de medicina selvagem também.
Então, a partir dali foi um divisor de águas para eu poder dizer, rapaz, eu tenho que me dedicar mais, né? Porque eu achava que já tinha um conhecimento bom por ter acesso lá ao sertão, mas realmente foi uma situação que o pé tem que voltar para o chão e a gente se dedicar mais no estudo. E assim foi. Então, a partir do momento que eu entrei no zoológico, várias portas foram se abrindo e é muito aquilo de você se dedicar, tá? É uma coisa que eu sempre falo aos estagiários, voluntários, nas palestras que a gente dá, é que o professor é 10% do profissional, o resto é com você. Faça a sua parte, né? Se dedique, porque senão não chega, conhecimento não vem. E assim foi. Estamos aí nessa caminhada. Olha, 2 coisas eu vou falar para você. Azar do mercado militar que lhe perdeu e sorte da medicina veterinária, que você seria competente nos 2. Ô Marcelo, e ele falou um pouco ali de saber das drogas, do que vai utilizar no processo, cara, e você é um cara que tem, pelo menos todas as vezes que eu já vi você receitando, falando uma coisa, é tudo na mente, é tudo na cachola. Não é? Exatamente. Então, um cara que talvez eu vejo você como um cara super estudioso do processo. Como era a sua vida dentro da universidade? Também já era assim, de correr atrás, de estudar muito, de tentar... Já era assim. Porque não é só decorar, né, velho? Desde sempre eu já sabia que eu ia ser veterinário e quando eu ganhei alguma consciência eu sabia que ia ser veterinário de animais selvagens. Pra você ter ideia, eu não sabia nem que existia essa profissão veterinária quando eu era criança. E as pessoas me perguntavam, você vai ser o quê quando crescer? Aí eu dizia, médico de bicho. E depois uma pessoa me apresentou um veterinário e disse, olha, ele é um veterinário. Aí eu disse, um veterinário? Eu disse, é um médico que cuida de animais. Eu disse, puxa, é isso aí que eu vou ser. E desde eu era pequeno, 6ª série, 5ª série, meu pai já me levava lá na rural, na biblioteca. Eu pedia para ir lá, ficava vendo aqueles livros e tal. E eu senti muita dificuldade no começo, era difícil. Afinal de contas, são trocentas milhões de espécies. Até porque tu era 6ª série, irmão. Não, eu tô falando já da época da faculdade. Sim. Assim que eu entrei, tá. tem 8,5 milhões de espécies que a gente pode trabalhar. E cada uma tem um universo diferente. Mas com muita perseverança e tal. Hoje em dia eu percebo que eu consigo enxergar muito mais distante. Mas porque também eu subi nos ombros de gigantes. Nesse cara aqui, Denison. Olha, Denison Souza, Luciana Ramen, Daniel Siqueira, Jean Silva, né, autor do Tratado de Animais Selvagens, que é a Bíblia Sagrada de todo veterinário de animais selvagens aqui do Brasil, até de fora. Sérgio, nossa. Então foi me apoiando nessa galera que eu... da área. Exato. Também. Até foda, né? Então foi escalando essa galera aí que eu consegui cada vez galgar o caminho que eu queria e hoje em dia eu me sinto bem satisfeito assim, com o local onde eu alcancei. Estou feliz. Eu também estaria. Eu vou falar um negócio para vocês. É tão difícil, já que você está falando assim do local onde a gente chegou, é tão difícil. Às vezes as pessoas quando estão dentro da universidade, elas ficam, como você falou, um pouco perdidas, né? Às vezes sem saber, é isso, é aquilo outro, para onde é que eu vou? E aí surge uma dúvida no meio do caminho e às vezes é preciso que tenha um profissional que seja espelho, exato, né? Para que você não possa desistir. Olha, essa galera que eu elenquei, todos eles, quando eu olhava, eu pensava, quando eu for um veterinário, eu vou ser que nem essa galera aí, eu vou ser que nem ele. Vai ser isso mesmo, né? E uma coisa que você falou bem, né? Que eu não tive quando eu entrei na universidade, que era uma explanação do campo de atuação do médico veterinário. Sim. Isso é extremamente importante. E aí eu fiquei muito feliz quando eu já estava no zoológico, né? E os DAs e os PETs, né? Lá da Universidade Rural, passaram a levar os calouros, tá? Para lá. Então eles reuniam os calouros e ou levavam até um profissional de uma área específica ou profissional iam até eles para explanar o que é o campo de atuação do médico veterinário. Então, quando eles chegavam lá no zoológico, eu falava um pouco do que é a medicina de selvagem, mas também dava um toques a ele, investir num curso de inglês, tentar descobrir o que quer, no máximo até metade do curso, 5º período, para poder você se dedicar àquilo e ir buscando a abrir portas, ver quem são as referências na área que você deseja, mas não pode ficar viajando, chegar no 9º período sem saber. Porque eu peguei, por 2 ocasiões, gente se dedicou a equinos, quando chegou no 9º período, quis fazer com o silvestre. A gente orientou em consideração, mas ele gastou um tempo precioso nisso. Então, eu acho que todo curso devia ter isso, né? Pegar os calouros, o campo de atuação nosso é esse. E o de medicina veterinária é extremamente importante. Nós lidamos com saúde única, saúde
do meio ambiente, saúde humana, saúde animal. Então, é uma honra ser um médico veterinário com muito orgulho, com muito orgulho. Que massa, cara. Eu acho um dos motivos, além de ter amizade particular com cada um de vocês, eu acho que amigo é esse. É aquele que você às vezes chega, conversa, conta seus planos, fala dos seus projetos de vida. Porque você negócio E recebe o apoio, né? Eu não saio contando meus planos para qualquer pessoa, concorda? Porque eu conto para aquelas pessoas que eu sei que podem me ajudar ou que vão me orientar, não faça por aí, faça por aqui, e que são pessoas em potenciais para isso. E uma coisa muito bacana é que eu acho que, da mesma forma, para eu trazer aqui no podcast, é a mesma coisa da minha casa. Eu gosto de trazer pessoas que têm energia boa, que eu me sinto bem do lado dessas pessoas. Porque a partir do momento que você também traz pessoas que têm energia ruim, é muito ruim, não só para sua casa, como também seu ambiente de trabalho. Então, essas pessoas eu prefiro evitar. Mas, voltando ao tema, ao tópico, eu acho que Denison é um cara que veio, até hoje em dia, é muita referência para muito aluno. Concorda comigo? Porque eu vou contar uma história. Logo no início eu ia muito, eu fazia muitas atividades no zoo. E eu ia para dentro e eu ficava com medo danado quando o Denison chegava perto. Dentro sempre foi esse cara assim, caladão, serão. Foi muito tempo para eu poder conquistar um sorriso de Denison. O cara sempre foi sério, o cara sempre muito... Não, a primeira vez que eu vi ele sorrindo, eu tive medo. Sempre muito profissional, que não sei o quê. A prova é tanta que quando Thaís, né, que é minha esposa, estava no Cetas, ela fez, eita, quem tá lá é Denison. Eu digo, Denison, cuidado, que Denison é bem sério. Ela, oxe, nada, Denison gosta de brincar. Eu digo, esse Denison eu não conheço, não. Né? E assim você vai conhecendo mais, quando a gente começa a ter mais contato. E é uma coisa interessante, porque realmente, não é porque tá missa de corpo presente, não, acho que vocês dois comungam comigo, ele ainda é muito referência para muito... Sim. Como você também é muita referência, e como você também, Nath, é muita referência. E aí uma coisa que eu queria jogar no ar aqui da pergunta, para quem quiser pegar, é o seguinte: é mais fácil quem cuida de um selvagem, um silvestre, cuidar de um doméstico, ou o inverso, ou isso não existe? Cada macaco no seu galho. Então, a gente costuma falar muito que a base de quem trabalha com medicina de animais selvagens é medicina de cães, gatos, porque na verdade a gente trabalha com uma quantidade tão grande de espécies, com uma variedade tão grande, que a gente precisa ter uma base de cachorro, de gato, de equino, de todas as outras espécies. Né? Porque a gente trabalha tem os pequenininhos, mas também tem os megavertebrados, né? Que aí vai se assimilar mais com espécies de quem trabalha com grandes e assim vai. Então, assim, na verdade eu acho que não é mais fácil para um ou para outro, mas é a nossa base. Não adianta, sabe? A gente precisa ter um embasamento de cão e gato para atender silvestre. E aí tem as particularidades também, né? Por exemplo, aves e répteis é um mundo totalmente à parte, né? Tem uma fisiologia, uma anatomia completamente diferenciada. Então, muitas vezes não adianta também você ter uma base de cão e gato e só. Né? Não adianta, você vai ter que pesquisar as questões específicas daqueles grupos. E é mais ou menos por aí. E, Natália, a gente se baseia muito na medicina humana também, né? Isso. E a gente tem uma... Nath, tu puxa só um pouquinho o teu mic aí para próximo. Pode puxar, que é feito uma Oi? girafa. Eu ia tocar É uma gama muito grande de espécies que a gente atende. Tu que tá lá no Cetas, assim, o tempo que eu passei lá, eu tive uma curiosidade, assim, pô, quantas espécies de animais a gente atende por ano? Quantas espécies? Aí eu fui buscar uns documentos que Denison tinha feito lá, sobre todo o trabalho que é desenvolvido lá, a recuperação dos animais, então eu fui ver quantos animais eu tinha atendido em um ano. Eu atendi 804 espécies diferentes em um único ano. Não é o número de animais, não, é de espécies. 70% era de aves. É muito bicho. E cada um é um universo diferente. Uhum. O remédio que salva um mata o outro. É difícil. E detalhe, e só aprende isso na prática. Não, Sim. pois Tem que estudar e praticar bastante. Eu falo assim, realmente a medicina de selvagem, não tem como fugir do doméstico. Você tem que praticar no doméstico. Tem que praticar, que é ele que vai dar o norte. As particularidades, como você falou, testando, né? Aprendendo com os mais antigos, lendo, acho que eu costumo brincar, a gente só deixa de estudar quando se aposenta, porque todo santo dia praticamente a gente tem que ler, pela gama de espécies e uma coisa que é interessante também que trabalha em insetos ou no silvestre, mas principalmente insetos, que a gente, assim,
a dinâmica da emergência é muito, muito alta, né? Em meia hora teve ocasiões de a gente atender um filhote de um passarinho, depois de ir para um cágado atropelado, depois de ir para uma raposa. Então você sai de grupos, né, de réptil para ave e mamífero, e um é filhote, um é juvenil, outro é senil. Então, quando você vê isso em 40 minutos, você já tem que tentar resolver 3 espécies diferentes, idades diferentes e grupo animal diferente, tá? Então, mas voltando ao centro da pergunta, a gente só tem condição de exercer bem a medicina selvagem, mas praticando no doméstico. Isso não tem como fugir. Então, moral da história. É mais fácil um veterinário de selvagem, de silvestre, ele conseguir dar conta de um doméstico do que vice-versa. Porque, digamos que seja um pós, né? É uma especialização, né? Eu acho que se for um especialista, né, de cão e gato, dentro de alguma área de cão e gato, não tem pra onde. O olho do especialista é absoluto. Mas eu acho que se for um veterinário tipo regular, recém-formado, o veterinário de mais silvestre ele vai ter uma condição muito boa de ver o cão e gato, porque é a base dele, é onde ele vai pegar o conhecimento, onde tem mais estudo, onde vai se basear para depois extrapolar, né? Fazer a alometria dos conhecimentos. A extrapolação. Hoje em dia, por exemplo, dados que eu vim coletando de algum tempo, não sei se vocês já estão cientistas, mas hoje em dia a quantidade de aves criadas são maiores do que de gatos. Sim. Né? Meu vizinho que eu diga. Não. Primeiro cães, Isso são dados do IBGE, né? depois aves Dados... e depois gatos. Aqui. Então, existe uma tendência muito grande, né? Essa condição de gatos, de aves, melhor dizendo. E uma coisa que eu acho impressionante, eu vou falar aqui eu até vou trazer ele ano que vem, né? Até porque a gente já está aqui prestes ao Réveillon, mas eu vou trazer Felipe aqui, que trabalha comigo lá na Trilogia, que está fazendo um trabalho também excepcional com psitacídeos, né? Praticando voo livres. Eu participei mês passado com ele de um treinamento que ele faz, e é algo impressionante, que eu acredito que é algo que falta muito nos CETAs do Brasil todo, que é digamos assim, caprichar na aptidão para que aqueles animais eles possam voltar para a natureza, para que eles possam recriar a musculatura. Eu acho que não só esse trabalho, como o voo livre de psitacídeo, como a falcoaria, entre outras coisas mais. Aí eu pergunto a vocês, em condição dos répteis, será que precisaria também de fazer algum trabalho que a gente pudesse auxiliar esse animal para que ele voltasse em relação principalmente à parte de musculatura? Ou os répteis eles são animais que são mais fáceis, mais adaptáveis a poder voltar à vida livre? Eu acho que o Denison sabe mais de réptil aqui. Podia falar. Olha, assim, acho que o grande desafio quando ela está começando de répteis ou comportamento é justamente o estudo dele em vida livre, né? Porque, ou até eu acompanhar, né? Porque já vi uns estudos que botavam um cordãozinho no jabuti para ver como ele andava, né? E aí fizeram um gráfico, um desenho de lá por onde ele andou. Então, por várias vezes ele passou no mesmo local. Então, acho que primeiro é entender ou poder levantar dados de como é a pós-soltura, né? Porque, assim, quando você trabalha com a falcoaria ou então algumas aves que você vai preparar para, não digo reabilitar, porque às vezes você pega gaviões e falcões, cria de novinho, né? Então você vai preparar para a soltura e não reabilitar, porque ele está indo a primeira vez para a vida livre. Mas tem muito mais dados hoje de aves de rapinas, de aves no geral, do que às vezes de réptil em si, né? Então eu acho que o estudo do acompanhamento do réptil em vida livre acho que é o que mais complica para você ter uma garantia, uma segurança de uma soltura. Sempre o que eu havia lido na minha formação era que eles são animais de fácil adaptação, né? Não tem muita intimidade com as pessoas. Até uma frase que eu sempre usava nas palestras, mas deixei de usar conforme eu fui aprendendo, é que ele dizia assim, que o auge de simpatia, no auge de confiança no humano que o réptil faz é quando ele ignora, né? Que ele esse auge, não se comparando a uma ave ou um mamífero. Mas eu já deixei de usar essa frase porque, assim, hoje a gente vê exemplos, né, de animais que ao não obedecem. Eu fico admirado às vezes quando eu vou para casa de um cliente e eu chamo o jabuti. Hoje ele vem pelo nome. O jabuti vem pelo nome, meu irmão. Um jacaré. Aí você faz carinho na cabeça e não bota a cabeça para dentro, né? Fica lá pedindo mais. E vem, rapaz, jacaré. Então,
hoje é assim, eu acho que o conhecimento tá sendo melhor, assim como a intimidade com os animais está sendo também meio, eu considero exagerado. Esse Tem negócio que de ter falar do cuidado. jacaré é uma coisa tão interessante, tem que ter rapaz. cuidado. Eu vi uma pessoa criando jacaré, ela coloca a mão na língua do jacaré, ele não fecha a boca. Mas quando coloca o frango, ele... Na hora. Já pensasse? Eu Eu queria não ver ela sabia disso. fazer isso no meu, viu? No Aí eu meu, diria pronto. que ela era craque. Desafio aceito. Porque, meu Mas amigo, quem vai testar? Ali Eu eu fui chamo um de candidato. Ali eu Eu não chamo de testaria, não. croque, Na fofinho, croque, vai. bonitinho, Na croque é- safadinho e não tem jeito, meu amigo. Acaba chama ele só vem pra É morder. difícil, mas é difícil, tem que ter muita dedicação. Desde muito cedo, né? Desde cedo é mais fácil. Porque jacaré já é bruto por natureza. É. Desde a hora que Instinto, nasce, já né? nasce mordendo. É muita Da hora dedicação. que sai do realmente. ovo, se não for, não, já vai. Se morrer. você falou isso de instinto, Nath, tem uma condição genética por trás disso, né? Porque tem um bicho, a mesma espécie, você tem um bicho super manso, você tem um bicho que é o demônio da parada. É. Né? Então tem uma condição genética por deve trás ter, também deve ter. na espécie que ela... Beijo mesmo. E Sabe, olha, uma vez Morre demais. Pois é. Uma vez, e tava viralizando vários vídeos de soltura, de TU, dele correndo atrás da galera, e a galera se desespera. Tem até um biólogo, Christian, e ele posta de vez em quando o processo de soltura, que ele também faz resgates, e os timbus vão correndo louco atrás, que a gente sabe que é um bicho, até pra galera aí que gosta de querer se meter a selvagem, pegar os bichos pra filmar, cuidado, viu? Cuidado, e outra, e a dentada é valente. É viu? violenta. Sangra que é uma beleza. E uma uma- força fora do normal. Pois é. Tem um amigo meu que ele, professor Heraldo Bellarmino, ele falou que ele trabalhou um tempo no laboratório, se não me falha a memória, no laboratório de pesca com Fábio Azim. E um dos dados que ele leu em um artigo foi que alguns tubarões que eles eram apreendidos, capturados para pesquisa, os mais agressivos deles tinham uma síndrome de 2 cromossomos sexuais masculinizantes. Tipo assim, uma produção maior de testosterona. E ele até, Interessante. conversando com ele justificou que alguns animais, tipo na natureza, vão trazer uma espécie, vamos falar da espécie humana, XYY, né? Mas é bem comum isso em peixes, né? Tem várias espécies de peixes que tem essa flexibilidade de gênero. Se a população Sim, tiver sim. pouco macho, uma fêmea lá que for a maior do grupo vai virar um macho e Uma tal. inversão sexual. Então acho que tubarão tem uma proximidade com isso aí, né? Se ele tem essa questão genética, 2 cromossomos Y e tal, pode estar relacionado com isso. E isso desencadear uma característica mais agressiva, talvez seja até assim importante para ele poder ter um maior sucesso de caça e tudo mais, ter alimentação. Uhum. Eu espero que tenha sido isso, Geraldo. Espero que eu não tenha falado besteira aqui. Se eu falei, eu assumo a responsabilidade. Mas eu acho que foi isso mesmo, que eu lembro que a gente estava comentando um pouco sobre isso. Outra coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: o que é que vocês veem de futuro para medicina veterinária? A gente sabe que hoje em dia é uma coisa que eu me preocupo bastante. Eu sempre falava que eu sempre era muito a favor das pessoas criarem também animais silvestres, selvagens. Só que à medida que você vai amadurecendo e você vai entendendo, você sabe que algumas pessoas elas criam os bichos apenas para o Instagram, apenas para dizer que tem um animal e não tem um cunho social naquilo ali, ele não tem nada. Só que isso vem crescendo de uma proporção, uma progressão geométrica a nível do Brasil, né? Que também tem um lado importante, que é a condição da manutenção da genética. Porém, outro lado problemático é a questão das zoonoses, né? E como é que vocês veem isso aí? Cri, cri. Difícil, hein? Eu acho que falta mais esclarecimento a esse respeito, né? As pessoas muitas vezes negligenciam isso porque não tem aquela noção de posse responsável, não tem a noção que os animais podem tanto transmitir zoonoses, tem as antropozoonoses, tem aquela doença que o animal passa para a pessoa, tem a doença que a pessoa passa para o animal, de animal para animal. Então acho que falta só conscientização mesmo, ter difundir o conhecimento. Eu acredito que, inclusive, quem está assistindo o podcast pode ajudar nisso, né? Tá aqui. Você pode curtir o canal, porque você vai ajudar o algoritmo Sim, claro. a difundir esse conhecimento. Você pode comentar, você pode seguir o canal. Compartilhar. Você vai estar ajudando a disseminar esse conhecimento e contribuir, né, para que isso pare de acontecer, né? Porque acho que é só falta de conhecimento. Não é possível que a pessoa saiba que está correndo risco, vai querer correr só para poder pagar de gatão que tem aquele bicho. Cara, eu vou te falar uma coisa. O que mais acontece em mim nas redes sociais, que eu
primeira coisa que eu faço, eu queria saber como compra uma coruja. Eu digo, você já pesquisou alguma vez na vida como é que uma coruja vive? Qual é o hábito da coruja? O que é que a coruja precisa de nutrição para ela poder sobreviver? Eu costumo sempre pedir que a galera faça bem assim, faça uma pesquisa sobre esse animal, aí depois você fala comigo que eu vou te orientar a você adquirir um animal ou não. Pois é. Porque, cara, infelizmente tem muitas pessoas que têm um bicho só por ter o bicho. E tu falasse de coruja agora, é um bicho de difícil manutenção, pô. A pessoa Total. às vezes é especializado, tem experiência e tem dificuldade. É um animal que a pessoa tem dificuldade em manter. Total. Né? Adoeceu, é difícil recuperar. É um bicho complicado. E as pessoas querem a criança. É porque vê um Harry Potter da vida e acha bonitinho, quer ter. Mas é complicado. Agora, em contrapartida, na medicina veterinária, tá acontecendo uma coisa interessante que eu acho que não é nossa realidade aqui, mas assim, no Sudeste eu vejo que está crescendo muito, que é a questão das consultas de orientação. Então, tem veterinários hoje que eles atendem, e isso é maravilhoso, porque eles atendem o tutor que tem interesse em ter aquele animal, e ele tem uma consulta de orientação onde o veterinário vai explicar tudo isso para ele, esse animal, ele precisa disso, disso e disso. E aí, quando ele adquire o animal, aí sim ele vai adquirir o animal e levar o animal para uma consulta de rotina. Então, existem consultas de orientação em que, inclusive, o profissional, ele ajuda a pessoa a escolher qual o melhor animal para a rotina dele. Massa. Porque, por exemplo, não adianta você trabalhar o dia inteiro e só ter a noite para interagir com o seu animal. Sim. E querer um animal que interage e você escolher criar um animal de hábito diurno. Então, ele vai levar tudo isso em consideração e vai te dizer, olha, o animal que seria mais ideal para você seria um twister, seria uma serpente X, enfim, ele vai ajudar nesse sentido. Você vai adquirir o animal e levar o animal para a consulta de rotina. E com relação à questão das zoonoses também, né, falando propriamente das doenças em si, a partir do momento que você também adquire um animal de um criadouro legalizado, de um criadouro responsável, né, na verdade, de uma pessoa que crie bem, que crie de forma sanitária, né, ok, você também vai acabar reduzindo esse N de possibilidades de doenças que podem ser transmitidas, né, tanto no caso do animal para a pessoa. Então, animais que vêm do tráfico, eles são muito mais possíveis de disseminar doenças, né, de potencial zoonótico do que animais que têm aquele ambiente controlado, que fazem, né, tem as matrizes que fazem exames de rotina e etc. Então tem esse lado também que acaba evitando, né, esse tipo de problema. Total. Acho que a Natália deu um exemplo aí do trabalho do papel do médico veterinário, porque o pessoal pensa, o médico veterinário vai cuidar dos bichos. A primeira função do médico veterinário é cuidar das pessoas, né? Isso a Natália falou, da instrução, essa consultoria para ensinar como... Ela está trabalhando para o ser humano. Quando o veterinário está na inspeção de carne e leite, está trabalhando para o ser humano. Quando você atende aquele cachorrinho da dondoca, você está trabalhando para ela. Sim. Você deixar o cachorro dela saudável, está trazendo bem-estar para ela, né? Então, excelente exemplo. E eu acho que é bacana isso, porque não é aquela condição, e eu também quero deixar bem claro isso, não é que a pessoa não é que vai ter. Eu também não estou querendo, André tá falando isso porque ele quer ter os bichos sozinho, só ele quer ter. Eu tenho que deixar bem claro aquilo aqui, porque, meu irmão, é foda, viu? Vou dizer um negócio. Imagina. Vocês devem sentir isso na pele também. Pode falar palavrão aqui, Dennis, que não é. São informações que eu não imaginava que ocorria Essa minha... A informação de que tu dizendo que o pessoal Sim. lhe critica por achar que você... Sim, porque acha que... Tá embaçando. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, eu gosto de escutar bem, porque aí você ouve e você dilui aquilo ali e vai. Mas tem uma galera que vocês devem sentir isso na pele também, que vocês são profissionais de sucesso. Então, o que acontece? Porque muita gente acha que sucesso é o cara ter 1 milhão de seguidores no Instagram ou faturar 1,5 milhão por ano. E eu queria dizer a vocês que sucesso é você ser feliz e conseguir sobreviver com o que você escolheu para ser. Você nasceu com aquele dom e a partir do momento que você consegue sobreviver com aquilo ali, você é um profissional de sucesso. Então, acho que nós somos profissionais de sucesso por causa disso. Só que tem muitas pessoas que não se acharam ainda, porque não é um profissional de sucesso, não porque sejam incompetentes, mas porque ainda não se acharam na vida, e aí sai criticando, largando o pau. O que mais existe, cara, eu acho que na biologia ainda é muito mais do que vocês, acredito, vocês podem falar também, mas é aquela pessoa que escuta o que fulano falou e a partir do momento que fulano falou, ele já tira todo o seu raio-x. Não, fulaninho é isso. Toma aquilo como verdade, aí, né? Uma vez eu já escutei um cara falou, um aluno da Rural, disse, oxe, esse bicho aí, viu meu carro, esse bicho
Bicho é mercenário que só porra. Digo, meu irmão, velho. Te fuder, porra. Eu estudei pra isso, porra. Tu entendeu? É porque é aquela condição. Imagina, se eu fosse o tempo todo. Ah, Denis, vai ter um amigo meu ali, olha, ele tá precisando de um atendimento. Vai lá de graça? Natália, tem um atendimento de graça. Marcelo, vai lá ter um atendimento de graça? Denis, vai dar um curso, vai dar uma palestra de graça. Galera, vocês estão estudando pra isso. Vai chegar um momento da vida de vocês que o cara tem que botar a comida dentro de casa, tem conta a pagar. E ou o cara faz isso, não é? E eu acredito que vocês devem sofrer muito com isso também. Eu, assim, voltando um pouquinho àquela primeira pergunta, né, em relação a... Não fuja não, viu? Mas eu volto para que é em relação à orientação. Isso que você falou, o Estado Norte estiver ocorrendo lá. Eu, por instinto, já fiz, a partir dos primeiros anos que eu passei a prestar consulta a domicílio. Que minhas consultas são bem demoradas e a primeira que eu pergunto, adquiriu por quê? Toda vez eu pergunto, a todos, sempre, quem é cliente meu sabe isso, porque quando eu vou, eu deixo o animal aí, vamos sentar e eu converso com quem mais cuida. Então, adquiriu por quê? Tem vários amigos meus, né, que já fiz desistir de ter bicho. Teve um que já adquiriu mesmo teimando, amigo Fábio, que ele, durante o curso mesmo, quando ele perguntava, eu quero ter um cachorro, aí eu sentava com ele, tu vai ter tempo pro bicho? Tu já fez o planejamento orçamentário? Não, mesmo assim comprar, porque quando tu comprar, tu vai doar esse animal. 3 vezes aconteceu isso com o cachorro, ele adquiriu, mas uma coisa que por instinto já orientava, né? Isso aí é bem interessante. De a gente orientar o planejamento orçamentário, Sim. tem que ter antes, Ou, por favor, viu? Presta atenção nisso que ele tá falando, que é sério. Porque, assim, a medicina veterinária, ela se assimila ao humano, em termos de qualidade, de importância, de nível de avanço, tá? Então, não é nada barato o investimento que a gente faz no conhecimento. Planejamento de tempo, né? Porque realmente não tem que se dedicar ao animal, não é objeto, tá? E essa preocupação nossa é justamente para não ter mais um animal abandonado ou procurando um dono. Que por mais que você até conheça, né, consiga alguém para adotar, mas o apego afetivo já houve dependendo do tempo, tá? Então esse respeito devemos ter com os animais. Então esse preparo antes de ter um animal é extremamente importante. E quanto mais nós pudermos fazer, melhor ainda. Então conversa, planejar em todos os sentidos. E não ter como sempre modinha, como antigamente a gente via, gente, moda de Rottweiler, moda de Pitbull, moda daquilo. Então, hoje o que a gente vê de bicho abandonado, né? Vocês falaram dos dados das aves, né? São aves domiciliadas, né? Sim, criadas como pet. Mas me preocupa muito o que tem de gato na rua. Tá? Gato e cachorro tá complicado. Tema. E isso, Complexo. assim, é complexo, a discussão é outra discussão, mas é extremamente complexa. Agora, qual foi a mesma pergunta aqui para não fugir? Aquelas pessoas, né, que estão o tempo todo falando mal, você é isso, sabe, você é aquilo outro. Rapaz. Eu acredito que, vou dizer um negócio assim, o cara que fala mal de Denis, o cara não presta. É sério. Se alguém chegar aqui, que Denis aí, você vai dizer, meu filho, sai daqui, que você tá falando de Denis. Olha, assim, eu sei que eu tenho fama de ser chato. Chato, isso aí imagina, é chato. Mas, graças a Deus, ninguém assim. Nunca teve medo de você. Eu sempre dizia assim, eu sou um chato legal. Mas por quê? Assim, eu nunca. Brincadeira de falta de respeito eu nunca tirei. Gosto de cobrar, mas sempre ensinando. E sempre que precisar de mim eu tô lá. Então, agora, se é pra o bem, velho, eu não alivio não. Pau. Se quer o seu bem, pau. Tem que aguentar a pancada. Agora, isso de falar mal é assim, vivi muito. Mas uma coisa que eu aprendi com minha mãe trate cada vez melhor. Principalmente quem fala mal de você. É a melhor resposta que Quebra você as pernas dá. da pessoa. Inclusive, dá a ela a oportunidade de mostrar que ela estava errada. Tá? Então já quebrei a cara com alguém julgando por conhecer pouco, né? Um pré-julgamento. E umas 2, 3 vezes que ocorreu isso comigo, assim, fiquei muito mal, muito mal. Então, olha, pode falar como quiser, eu vou tratar bem de todo jeito. Pô, não guardo rancor, graças a Deus. Então, acho que é mais ou menos por aí mesmo. Deixa eu falar que a história, a prática, a vivência, os amigos se encarrega de resolver. E cada um cava a sua copa. Então você, como disse, fuder, não vai mais não. Vou começar a fazer um negócio dele, viu? Desculpe. Mas é uma coisa, porque pra mim fica muito assim chato. Porque um exemplo, deixa
Deixa eu explicar para vocês onde é que eu tô querendo assim, chegar. ofende porque é injustiça, E né? a pessoa não lhe conhece, a pessoa não sabe. Ah, fulaninho é isso, fulaninho é isso, fulaninho tem aquilo, fulaninho tem aquilo outro. Meu irmão, vocês sabem, mas a maioria das pessoas não sabe o que é que você passou Isso é até verdade. você conseguir chegar onde você está hoje em dia. Porque as pessoas acham que você veio assim, do nada. E eu vou dizer o pior. Na minha situação, muita gente fala, ele é filho de Nádia Maia. Meu velho, é ser filho de artista aqui no estado de Pernambuco é pra se torar, velho. É muito difícil. É muito difícil. Tá certo? Que eu queria dizer que eu sou filho de Nádia Maia, não de Xuxa. Então, não nasci em berço de ouro nem nada. Tudo que eu conquistei até hoje foi através de muito suor e muito trabalho. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E é uma coisa bem importante. E assim, uma coisa que eu vejo e eu sempre recomendo, né? Realmente, conquistar, assim, dar a coisa de mão beijada, não dá valor. Quem recebe não vai dar valor. Tem que ralar para ter. Então, é assim que eu trato os estagiários, voluntários, né? Na hora de querer passar uma informação. Quem vem perguntar, eu faço ele chegar na resposta. Uma coisa que meu amigo faz muito. Assim, eu passei a admirar muito ele, porque ele tinha os estudos de caso, né? Ele reunia os estagiários dele, mandava estudar, depois explanar o que eles aprenderam e ter essa cobrança, né? De dar meta, de dar prazo, de cobrar. Não simplesmente todo dia mostrar o que está fazendo. Então, é muito disso. O valor das coisas, a gente tem que ir atrás para dar valor. Então, por mais que você tivesse uma condição boa, mas talvez ela até podia dar, mas não deu porque senão estava fazendo o caminho inverso. Perfeito. E outra coisa, o papo tá muito bom, então vou dizer a vocês, Zona Sul, Zona Norte, pode ser em qualquer canto. Olha isso aqui, ó. O pessoal da Haro Sushi mandou, a Haro Sushi mandou pra mim e a gente tá aqui degustando. Marcelo, você tava preso, não foi? E Marcelo começou a desgrama aqui. Mas não, e eu já que é comecei. viciante, Eu não tava é bem preso, bom. não. E eu, mas tá gostoso. Veja só, eu jantei antes de vir pra cá, mas tá tão gostoso que eu... Olha aí. Cara. Então, eu vou dizer logo a você, vá comendo. E não só a Haro, como também, você já viu falar aqui, ó, na Poke. Não, isso aqui é uma comida, tá certo? Até saudável, ele mistura proteína. Você quer provar, Denison? Tem a proteína com amendoim. Eu acho que essa aí você vai gostar, cara. Ela é havaiana, tá bom? Então, você pode até dar um tempinho aí, não pare de descer, é só pegar o celular, entre em contato com o pessoal, faça seu pedido, vai atingir rapidinho aí você e você continua aqui Os escutando o aplicativos nosso tudo podcast. tem, né? Hoje em dia tem, cara. E outra, tem uma franquia que vem crescendo muito no Nordeste todo. Se você não provou, Nath já disse que essa semana ela já comeu. Raro não toda é? semana. Olha aí. Já morei Então, em Piedade, pedia lá, já morei agora em Putinga, eu peço ali em Casa Forte também, unidade de Caxangá, todo dado tô pedindo. E olha lá, a galera de Camaragibe tá chegando, viu? Novidade pra você, um furo de informação. Harô tá chegando aí com um sushi de qualidade. Agora tá gostoso, tá? Não vou mentir. Demais. Tá certo? tiver Então, mais, né? eu já vou fazer o seguinte, eu vou passar vamos fazer aqui, pegue um desses, deixa eu pedir pra Nanda vir aqui, que o pessoal aqui da minha produção tá tudo doido já, que disseram que o cheiro tá matando. Vem cá, pronto. Pra você e um pra Flavinho, certo? Dividam aí e botem pra torar que eu vou continuar comendo aqui. Mas, como o papo tá muito bacana, vamos falar mais um pouquinho do seguinte. Nath, você hoje em dia trabalha no Setas. E aí eu queria fazer uma pergunta, não só, como todos vocês trabalharam no Setas, já passou, você atualmente, você também já foi, você também já foi. Eu vejo uma grande situação que isso aí eu queria deixar bem claro que não é apenas em Setas de Pernambuco, eu estou falando das Setas a nível nacional, é um problema governamental, né? Porque os animais, eles vêm do tráfico, eles chegam no Setas, claro que eles passam pela mão de vocês, são super competentes, mas boa parte desses animais também vão para a soltura sem fazer alguns exames específicos. O que é que isso aí pode acarretar para a gente a longo prazo e a curto prazo? Então, na verdade, esse assunto ele é muito polêmico, né? Ele é muito discutido por N profissionais, porque a gente sabe dos riscos que existem, né, nesse não monitoramento a nível de agentes que existem nas áreas de soltura, né, de falta de recursos, de falta de pesquisa mesmo nessas áreas de soltura, quanto a ausência de alguns exames para esses animais que estão sendo soltos. Então, na verdade,
a nível desde bactéria, passando por parasitos e vírus e etc., é uma polêmica, é um assunto bem polêmico e que é bastante discutido, mas que, infelizmente, eu acredito que ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir solucionar isso, porque precisa-se né, de investimento para que se consiga fazer exames de todos os animais que precisam ser soltos e que, não, na verdade, tem um outro lado que até que ponto vale a pena eu segurar esse animal porque ele não tem esse exame, sabe? Então, se a gente for pensar assim, vários CETAs do Brasil que não têm condições de realizar nenhum exame, por exemplo, de triagem desses animais, se eles fossem eutanasiar ou simplesmente não soltar, né, esses animais, a gente teria CETAs superlotados, que eu acredito que hoje nem conseguiriam mais receber animal, porque né, não existiria mais vaga. Ou uma polêmica muito grande com relação a essa questão da eutanásia, Isso. que é um outro assunto muito Era polêmico isso que eu ia perguntar também. a vocês também. Porque, um exemplo, existe o CETAS daqui de Pernambuco não faz eutanásia, certo? Que é um dos motivos que é uma deixa que eu estou construindo o zoo para esses bichos, para também ajudar essa condição de animais mutilados. Acredito, se eu estou sendo mentiroso, ou então se eu forei aqui com a informação, vocês podem me corrigir, mas acredito que eu fui a primeira pessoa a falar dessa condição de trazer o zoológico para ter animais mutilados ali dentro. Pelo menos que eu conheça, tá? Porque também não conheço tanta O gente. que eu posso dizer é que você foi a primeira pessoa a tomar uma atitude mais contundente a esse respeito. Certo. Mas antes de você... Então, Já tinha ouvido falar, assim... então hoje em acho dia, que é uma boa ideia, né? hoje em dia alguns zoológicos estão nessa... E eu acho isso massa, porque eu acho a melhor coisa de que a ideia viralizar é ela ser replicada. Então hoje em dia tem vários zoos que já estão preparando, já estão pegando, tem animais mutilados e usam esses animais mutilados e mostram esses animais mutilados. Eu vou dar um exemplo de um zoo de um grande amigo meu que... Você já foi comigo, eu não sei se você foi, você está me devendo até hoje, diz que vai e nunca vai, né? Que mandar um abraço para meu amigo. Né? Ele me chama de manhã para editar. Daí Eu vou chamar tem meu condição, amigo, não. vou mandar um alô até pro meu amigo Murilo, da Pousada Soimar, que está fazendo um trabalho sensacional de educação ambiental, e lá ele tem alguns animais mutilados que foram também do CETAS e outros de outros locais, como é o caso, tem uma onça pintada lá mutilada, cara, coisa mais linda do mundo. E eu acho que a gente precisa mesmo desafogar um pouco, quanto mais projetos de forma decentes que a gente possa desafogar um pouco dos CETAS do Brasil, eu acho bem bacana. Porém, o outro tema polêmico é o seguinte: eutanasiar ou não eutanasiar? Eis a questão. A condição para a eutanásia, ela é quando o animal não tem a condição de sobreviver, ou quando as drogas disponíveis não tiram o sofrimento, né? Então, existe a eutanásia, não é pura e simplesmente uma decisão sem base alguma, né? A gente, como veterinário, tanto é que o termo, né, a boa morte, suprimir, né, retirar o sofrimento do animal, mas para isso ele tem que ter as avaliações, e se é uma condição que impede uma qualidade de vida mínima, ou as drogas não vão suprimir a dor, é que se indica É bem-estar e qualidade de vida, né? Se for Agora, comprometido, a situação claro que a gente tem que colocar na balança, assim, Sim. até que ponto vale a pena manter até aquele porque, animal. Até por efeito existem psicológico casos- do bicho, né? Porque uma coisa é você ter um animal mutilado, um filhote, um juvenil, né? Agora um animal adulto que vem de vida livre, já adulto, ele deprime pelo psicológico, né? Ele o instinto dele não aceita aquela condição de estar sob o domínio humano. E às vezes até uma condição reversível, né? Fisiológica, mas a mente... Não, pois é. E muitos deprimem, né? Aí vem a imunossupressão pelo estresse, tá todo dia vendo um humano se aproximar e não poder. Porque o animal selvagem, o instinto dele ou foge ou luta. Agora é com todas as forças. Ou ele luta com todas as forças ou ele foge com tudo que tem. Se ele não consegue nenhuma dessas coisas, a frustração disso tem um efeito deletério absurdo no organismo dele. E aí, baixa a imunidade e não tem o que fazer, morre. Então, é um dilema. O profissional do CETA, do zoológico, é um dilema absurdo, porque a gente vê que é muito mais de falta de investimento mesmo, né? E agora tudo também é a longo prazo.
Porque eu me lembro que até saiu uma instrução, uma recomendação, uma instrução normativa, exigindo, né, botou lá a lista de exames. Meu amigo, eu acho que tem uns 50 exames, né, para poder ser feito. A intenção é extremamente boa, mas não é prática. Seria e ainda que fosse, cadê o... Seria uma utopia isso aí que a gente tá falando. Sim. Sim. Porque, veja só, o que ele está falando aí, para você ter ideia, a última vez que eu tive acesso a esses dados, para você soltar, digamos, um mico-leão dourado, seguindo todas as regras Que tava lá. que tá lá, sugerida. são $25 mil por animal solto. Surreal. Então, assim, a intenção é boa. Agora, o dilema é, realmente, um animal saudável. Existe um risco muito alto realmente, de transmissão de patógeno, que a gente fala, né? De estar numa área em equilíbrio, você coloca. Inclusive, há trabalho que diz que um único indivíduo é capaz de gerar o desequilíbrio na comunidade, né? No ecossistema que está em equilíbrio. Até porque não é só as doenças, tem a questão da contaminação genética, né? Você tem que soltar o animal naquele mesmo local de E dele não se ocorrência. adaptar, então existe muita variável, mas assim, o dilema é esse, acho que às vezes tem que realmente arriscar, porque vai fazer o quê? Então todo animal entrar lá, já pode preparar a cova, mesmo saudável, realmente é extremamente Também complicado. existe essa linha, né? Essa linha de pensamento de que todo animal que entra em setas deve ser eutanasiado. Sim. Tem Então muito que existem defende isso. extremos também. Então, Agora ninguém pensa, né, para que isso ocorra, vamos ver as nossas leis, vamos endurecer as penas, vamos levar para as Sim, escolas de total. educação ambiental. Porque Total. tem país aí que tem na parada de ônibus, dá uma orientação, explicação nos outdoors. Vamos levar para todas as escolas particulares e públicas, desde cedo, falar o que é posse responsável, o que o animal sente dor, o porquê ter, o porquê não ter. Vamos para lá, que aí sim, educação ambiental, aí sim você resolve na próxima geração. É isso que Porque Denison falou. não adianta estar enxugando gelo, não adianta. Se não for educação ambiental, nos zoológicos, onde danado for, tem que partir de cedo. 100% das escolas, 100%. Senão, esqueça, nunca a gente vai resolver, nunca, nunca. A nossa geração não, assim, é um trabalho das de próximas gerações. formiguinha, Agora, né? se E crônico. as políticas públicas não têm isso em mente, que é educação ambiental, que vai resolver o problema, e é a longo prazo, esqueça. Então, vai continuar esse desastre que a gente vê diariamente. É isso que Denison falou. Todos os programas que são considerados de sucesso, voltados para a conservação, se pautaram nisso, na Partiram educação, principalmente a criança, né? O futuro é o que vai E hoje tomar a conta ali de informação tudo, tá né? muito fácil, pô. Hoje nem se compara a informação, né? Agora bota a pirrada pra ver TikTok. Big Brother. Pelo amor de Deus, velho. Olha, eu acho que é o seguinte, essa parte da educação ambiental é algo que eu me propus a fazer desde o início. Eu já enxergava assim. E uma vez que eu fui para Curitiba, fui dar uma palestra lá no Zoológico de Curitiba, aqui, não sei se vocês conhecem, cara, Acho que é um sensacional, exemplo, velho. Muito Muito bom, velho. E quando eu fui lá, fui dar uma palestra, inclusive, sobre o futuro dos zoológicos, eu fiquei assustado porque eu não via lixo na rua. Eu acostumado com a Conda Boa Vista, né? Então imagina só. Aí eu olhava e eu não via lixo na rua e eu comecei a fazer uns stories mostrando que não tinha. E um cara, ele começou a me seguir e falou, inclusive eu tinha perdido o contato dele como foi essa semana, ele falou de novo, aí eu já coloquei para seguir, ele disse, meu irmão, eu falo tanto isso que você me explanou, ele disse, olha, aqui teve uma época, você falou assim da divulgação, como é importante, aqui teve uma época que a maior emissora de TV, tá certo? Essa emissora de TV, ela colocou nos seus intervalos de maiores audiências, novela, jornal, não sei o que, ela colocava a Família Verde. O que era a Família Verde? Era um bocado de folhinha, onde o pai ensinava para a folhinha e a mãe que ela não poderia estragar água, que ela não poderia jogar lixo na rua. E aquela criançada que ela foi o tempo todo vivendo com aquela educação, quando a geração Lupô, pum, resolveram o problema. Cara, Entendeu? Esse é um grande sonho que eu tento fazer aqui, mas bicho é muito difícil. Rapaz, você me lembrou de um episódio que aconteceu com minha sobrinha, né? Há uns 4 anos atrás, que ela deixou pra mim pedindo um girino. E eu fui perguntar por que ela disse que no livro tem lá, e aí passou pela orientação da professora, tem lá no livro, né, que você deve pegar um girino para ver a metamorfose.
E aí eu perguntei, no final, vai para onde? A gente solta. Então, nos livros do pré, dos dados, ainda tem esse tipo de atividade, né? De pegar um bichinho, faz isso e depois soltar. Assim como tem ainda, meu Deus do céu, a classificação das serpentes. Cabeça triangular. Meu irmão, como é que olho no em forma mundo de de hoje fio. a gente mantém isso? Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer assim uma reunião. E, pelo amor de Deus, não cabe mais esse tipo de informação hoje. Que é por isso que tem tanta lenda, tanta serpente sendo morta, por causa desse tipo de informação. Toda palestra que eu vou dar em empresa, onde danado for, sempre tem aquele que diz que a cabeça é triangular. Sempre eu pergunto. Todo ele tem lá, de todas as idades, tem as pessoas que acreditam porque se basearam nisso. Total. Então, essa dificuldade que você tem é muito isso também. Como é que nossos livros de pré ainda tem esse tipo de... E inclusive, o que é que eu fiz? Pedi para a mãe, né, minha irmã, ir lá falar com a professora. Que isso não cabe mais, né? E aí acho que até suspenderam a atividade, alguma coisa do tipo. Outro exemplo recente, só para encurtar a história. Um amigo meu que zootecnista foi morar em São Paulo e uma professora estava lá metendo pau em zoológico para criançada de 5 anos. E aí chegou a filha dele em casa dizendo, pai, zoológico é mau, zoológico é mau. E ele trabalhou comigo no zoológico. Aí ele, que conversa é essa, filha? E a filha, ao contar a história, ele, não. Aí ele falou comigo, eu mandei palestra para ele foi explanar a palestra para a escola. E aí mudou, pelo menos, a mente daquela. Então é muito disso. Aí é um trabalho de formiguinha, mas que se a partir dessas coisas a gente pudesse divulgar mais, é o que falta. A gente falta. sabe que, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu acho que esse tema é bem importante você ter falado, que da mesma forma que existe um sushi ruim e o harou bom, existe também um zoológico ruim e um zoológico bom no Brasil. A gente sabe que a fiscalização, mesmo ela acontecendo, principalmente para quem trabalha de forma legal, né? Para os traficantes ela não acontece muito, mas até porque eles não são tão fáceis de achar. E às vezes são, mas eu não sei, é melhor deixar quieto. 60 vezes. Dá nada, né? Mas- Então vale a pena. Pois é, o crime ambiental compensa no Brasil, Demais. mas o que eu queria dizer é que era o seguinte, a gente precisa modificar um pouco o pensamento das pessoas em relação a todos os outros. Uma palavra, sabe uma coisa que me deixa muito preocupado? E muita gente chega para mim e pergunta, você é ativista? Eu digo, não, eu sou preservacionista. Hoje em dia, eu estou começando a ficar, não vou falar abuso é uma palavra muito forte, mas eu fico com receio com a palavra ativista. Ficasse traumatizado com o Isabel, foi? Também. Mas não só ela, mas um bocado de pessoas que são ativistas, só que ativistas sem conhecimento. Eu não vou dizer ativista sem causa. Tem causa, mas não tem o conhecimento. É verdade. Isso é muito complicado e o que me deixa mais assim, assustado é que alguns desses ativistas de cães e gatos, como a própria Luísa Mel, entre outros, eles são fechados para animais silvestres. Eles não entendem o animal silvestre. E aí eles começam a atuar de certa forma em cima também do animal silvestre, que o trabalho deles também são importantes para alguns cães e alguns gatos, mas eles ficam atuando em cima. Eu queria ressaltar o nome de uma pessoa aqui, que é um cara que acontece em Pernambuco, é um cara mente super aberta, um cara que consigo trocar, porque você pode ver, a maioria da galera que é ativista de cães e gatos, eles não lidam bem com a galera de animais selvagens silvestres. E esse cara é um cara com mente super aberta, faz um trabalho sensacional, que é Douglas Brito, ele faz um trabalho muito bom em relação a ajudar cães e gatos, só que ele tem a mente super aberta, a gente conversa, bate papo, e ele, ou seja, muitas vezes, aconteceu uma coisa, ele liga pra mim, André, ó, isso, como é que funciona isso? Pode ser dessa forma, não pode ser dessa forma, que esse é o correto. Com certeza. Mas está faltando a empatia das pessoas para poder certeza. entenderem isso. E o que é que vocês veem disso do mercado também? Porque vocês atuando nessa situação, imagina, você é um veterinário que trabalha com animais selvagens, presta serviço, vocês fazem atendimentos ao público, né? E aos seus filhos. E aí? Porque, quer queira ou não, as pessoas querem que ninguém hoje em dia crie mais bicho também. Existe um exagero, né? A gente vive num mundo também que existe um exagero para várias coisas. Mas a gente vai se reter ao exagero dos animais. Eu acho que rola muita política, vaidade também, né? Acho que a partir do momento que a pessoa se importa em fazer o que está se propondo e não aparecer, não acontece isso. Acho que é só basicamente isso. O serviço que está sendo feito ali não é no intuito do que está sendo dito. Tem um intuito excluso aí.
por trás. E as pessoas que têm a verdadeira intenção de ajudar, elas prontamente vão se informar, elas vão fazer vão seguir o caminho correto. Ninguém vai ficar sabendo delas, mas elas vão seguir o caminho correto. Talvez, de repente, tenha um aporte maior essas pessoas que fazem um bom serviço para divulgação, fosse um caminho. Mas eu acho que é basicamente isso. Não é o trabalho que a pessoa está querendo fazer ali, está dizendo que está querendo fazer. Tem um trabalho por trás, né? De política, de aparecer, de visibilidade. Então nunca vai dar certo dessa forma. É a mesma coisa quando tem no órgão ambiental aquela pessoa que ela coloca a versão e a ideia dela, e não o que está escrito na lei. Tá sacando o que eu quero dizer? Porque tem pessoas que às vezes, não, porque eu acho que deve ser assim, mas não é o que você acha. É o que se pode ou o que se não pode. Né? E outra coisa que eu queria falar com você era o seguinte, Denis, você que foi um cara que trabalhou no Zoo, você trabalhou no Zoo também? Só estagiei. Só estagiou, você, né? Estagiei. Estagiou também. Quanto tempo você passou no Zoo, dois irmãos? Entre, assim, Não minta não, entre viu? idas e vindas, né? Porque eu saí e voltei Só um várias segundo, mais vezes. um mexão. Nel Soro, você usa uma vez e vira freguês, não usa essa merda não. Que situação. Não, então assim, né, eu entrei como estagiário em 2002, né? Mas saí, passei 4 anos ausente e voltei em 2007. Então já entrei como profissional. Então de lá pra cá, saí algumas vezes, passava um ano, no máximo um ano fora e eu já voltava. E saí agora recentemente em outubro. Então, assim, mas o zoológico eu conheço há 19 anos. E assim, a gente vê todo tipo de opinião, né, de postura, mas ao vezes recai na questão de educação, de informação, de se embasar no que quer defender, tá? Então, acho que é entender que o zoológico não é o início da coisa, é o fim. Sim. É o final do problema, processo. do processo. E é que se iniciou justamente pela vaidade, acho que a pior dos comportamentos humanos, que é o egoísmo, o querer se exibir. Então o zoológico meio que surgiu em cima disso, né? De quem tinha mais dinheiro, querer se exibir para os outros que também tinham muito dinheiro ou que tinham um pouco menos que ele. Então, por eu ter mais dinheiro, vou botar animais enjaulados, vou só chamar para me amostrar aqui para o povo mesmo. E assim surge o zoológico. E então, assim, acho que quem é contra, é uma coisa que eu digo sempre, assim, quem é contra acho que não tem que mudar a opinião, mas sim base, defenda uma coisa coerente. Não chegue com aquele abestalhamento de dizer, porque bicho tem que estar livre. Eu sei que tem que estar livre. E uma coisa que eu sempre digo, quem mais deseja que um dia não exista zoológico é justamente quem trabalha nele. Porque se esse dia chegar, é porque a gente chegou num nível Tudo de perfeito. respeito humano, nível de conhecimento, de educação para tal. O clímax, quem mais chegamos no clímax. Então, assim, mais uma vez cai no utopia, né? Porque, assim, tudo toda a base é sempre educação. Mas se você é contra, certo, mas vá se embasar, defenda uma coisa coerente, não venha com argumento imaturo, não. Então, e entender mais uma vez que o zoológico realmente é o fim do problema. Agora acho que um dos lugares que mais deve ser investido na educação ambiental. Total. Para tudo. Da portaria, de lá estar na fila, esperando para entrar, até sair, tem que ser uma enxurralhada de informação, de qualidade. É um dos pilares, né, do zoológico. Sim, sim. E é o que acho que para mim é o que mais justifica existir, né? Fazer a educação ambiental. Porque que é uma coisa que todo mundo fala que estar livre tá bom, mas vamos pro outro lado. Todo mundo quer água e energia em casa. E para ter água e energia em casa, precisa de quê? Suprimir vegetal para fazer hidrelétrica, botar painel solar, torre eólica, botar todo mundo para ter sua energiazinha. Então isso tudo é a custo de supressão vegetal. Que é a moradia. Consequência disso. Pronto. Outra coisa que eu sempre falo muito, o povo reclama, é a população humana, né? Assim, tem que controlar, não tem para onde ir. A matemática não. Quanto mais assim, a população aumentar, chega um momento que tem limite, né? Lixo, ninguém recicla. A gente recicla o quê? 3%, 5%, 10%. Se o povo tiver consciência de pelo menos reciclar o seu, ainda ajuda o planeta Terra. E ainda Mas faz a só coleta aumentando seletiva, mas o carro da coleta não passa. né? E aí... A reciclagem é uma utopia também, porque se você observar, quem é que mais incentiva a reciclagem? São as empresas que produzem plástico, que produzem metal. Pois Por que é, você e- acha que eles estão... E Porque eles ganham com isso. Claro. Pois é, e assim, uma coisa que eu também vou passar a falar nas minhas palestras, que a gente
reveja o uso do plástico, né? Isso eu vou passar a dizer sempre, porque não é brincadeira, né? Que use pelo menos um retornável, copo descartável de plástico sem ser descartável. Vamos ver se pelo menos esse Réveillon, essa virada de ano que vem festa, reduz aí que vai ajudar bastante. Mas é tudo que você recai na educação. Na educação. Eu sempre digo, pra gente poder virar a página desse assunto, mas eu digo sempre ao pessoal, eu sou contra o zoológico, o animal tem que. Eu pergunto, o que é que você faz para evitar isso? Eu sou contra o zoológico. Não, eu tô perguntando, o que é que você faz para evitar isso? Eu sou contra. Não. Eu denuncio as pessoas que têm animais. Certo, mas não é só isso, não é? O principal tá lá dentro de quem tá tirando o animal da natureza, do tráfico. Esse é o grande problema. Esse é onde tá o gargalo. Mas aí eu vou mexer com o traficante, é? E por que tu mexe com quem tá com o animal legalizado? Tu entendeu? Existe uma inversão, né? Tem um ditado que veio na minha mente agora que eu não posso falar. Mas é mais isso, né? Quem tem medo, né? Envolve pimenta, então, né? Pois é. E outra coisa é o seguinte. Só mais uma pergunta para você, Denis. Eu vi que você tinha um chamego muito especial. Claro que todos vocês gostam, mas você tinha um chamego especial com o Léo, que era o Léo lá do Zoo. Léo. E muitas pessoas falavam, esse leão... Sabe o que eu mais ouvia? Aquele leão só vive dormindo. Aquele leão não faz nada, eu fico lá esperando ele rugir, ele nem faz nada. Eu tô falando rugir eu aqui, mas geralmente só fala latir, fala qualquer coisa, que não sabe o que o leão faz. Não, e isso é o mínimo, né? Porque toda vez que ele faz o urro, né? Que no final é o do ciclo, né? Todo leão faz todos diziam que estava doente com tuberculose. Então, o nível, né? De desconhecimento do público ainda é muito alto, né? Ele não saber nem como é um urro do leão. E outra coisa, como você fala, né? Chegava lá, só vive dormindo e tá magro. E aí eu questionava, e aí, quantos leões você já viu na vida? Não, esse é o primeiro. Então como é que se compara duas coisas que você só viu uma, né? Então para você saber se tá magro ou gordo, você tem que ver outro. Então, mas com muita educação e paciência, que é nosso ofício. Doido pra jogar pra dentro do leão. Dizer assim, tá falando merda, pô. Mas brincadeiras à parte, realmente, assim, tinha muito disso que você falou, né, da desinformação. E aí a gente tem que explicar quantas horas dorme por dia e tudo aquilo que às vezes estava escrito na placa, que é outra coisa, né? Você pode deixar a informação lá, mas não lê ninguém. Não e lê. é aquele de não jogar alimento, ele se apoia na placa e para jogar o alimento. Então tem muito disso, a falta de informação e a má educação, aqui vi gente instruída fazendo besteira. E gente instruída que não sabia que uma lontra era um mamífero. Já vi alunos de engenharia. Tem ativista que diz que o Papai Mel era uma lontra. Pois é, então aí agora o leão realmente foi o primeiro animal também que eu conheci quando entrei como estagiário. Eu tive uma aproximação com ele muito boa. E era uma aproximação literalmente, né? Que você conseguia. Assim, conseguia um afago, tocar, conseguia interagir. Ele tem um chimpanzé e o hipopótamo são os três mais que eu tinha aproximação. Chimpanzé, meu Deus do céu, chimpanzé só falta falar. É admirável aquele animal. E aí acaba a gente se apegando muito, né? A gente tem... E gostava muito do Daniel também, né? Não sei, tu tá tirando onda, né? Eu não lembro a relação dele com o Daniel, não, mas com o chimpanzé também ele fica me catando, mas a gente se apega o bicho, tem ciúme, né? Então, assim, ver chegar as pessoas e falar mal do trabalho dos animais, botar apelido, isso aí eu não tolerava, mas com muita educação eu tentava reverter a situação e fazer, pelo menos, refletir na besteira que estava falando, né? Mas o convívio, a convivência dos animais é muito boa. Eles ensinam muita coisa a gente. Todo santo dia ensina uma coisa a gente. A gente aprende a ser melhor, né? Infinitamente. Por isso que, às vezes, assim, a pessoa fala... Os apelidos, né? Uma coisa que eu aprendi, que eu sempre digo, né? Toda pessoa que receber um apelido que seja um animal, se sinta lisonjeado, porque é um elogio. Ele me chamou de gato. É um elogio, mas... Minha mãe, um beijo. É porque eu nunca fui chamado, não. Nunca discriminação comigo, nunca vi, não. Mas se me chamasse macaco, eu dizia, rapaz, queria eu ser um, né? Ter habilidade para usar a cauda, comer banana, ficar lá em cima jogando merda em vocês, que vocês são conscientes, mas faz besteira. Então, não digo chamado de macaco, eu vou bater palma, muito obrigado pelo elogio. Então, quem não se sente ofendido, não. Anta é um dos animais mais inteligentes que você possa imaginar.
né? Um animal forte, astuto, percebe as coisas, tá? Então, é muita ignorância querer xingar uma pessoa chamando de animal. Tenha certeza disso, tá elogiando. Pois é. Falou tudo. Nath, Ele tava falando bem da anta, eu pensei que ia dizer um animal bem dotado. E se chamar você de anta, você tá sendo elogiado, porque tem coitadinha da fêmea, né? Mas porque o cabo é bem preparado. você leu minha mente. Coitada, Nath, como tá? vendo? Ô, Nath, Eu aqui, bem inocente. Tu não era assim, não, tu Sai piorasse. dessa, meu. Eu falei inocentemente, viu? lá no Cetas, qual o animal que chega com maior frequência oriundo do tráfico? Então, do tráfico, eu acho que em número, passeriformes, né? Passarinho é bastante frequente porque tem aquela questão cultural de criar passarinho, né? Da gente ter muito, principalmente no interior, mas não só no interior, aqui também cria muito passarinho em gaiola, né? Passarinho de canto, ave de canto e tudo mais. Então, acaba chegando bastante passeriforme, mas chega também bastante psitacídeo, né? Papagaio também é muito criado. E jabuti, né? Que jabuti é um animal que também culturalmente bem comum de ter em todo o quintal. Toda avó tem uma samambaia e um jabuti. É incrível. É. E Bota tem até debaixo da cama dos netos, né? Tem a questão de doença também Pra que tirar a cura e adquirido, tudo. sei Tem lá, muita... alergia, não sei que danado é. O cancão ainda também, tem né? muito isso. Pois é. Mas é uma Cancão, coisa pessoal. interessante. Jabuti, quanto vezes a gente recebe, ó, meus avós faleceram, tô aqui vendo trazer. Cinco. Isso. Cada um que parece aquele de Galápagos. Papagaio também tem muito Tem isso. muito de herança, né? De herdade. De vez em quando os timbuzinhos também, né? Timbuzinho fale também. não, velho. Fale não. Uma besteirinha na época de reprodução. Eu já né? vi chegando dando beijo assim no timbu. Cara, E às vezes 10 filhotinhos, meu irmão, pra dar leite. Ei, mano. é muito. Trabalho, E papagaio trabalho. também, às vezes tem uns 200 filhotes de papagaio. Quando você termina de Apreensão alimentar o recente. último, É. tá na hora de alimentar o primeiro de Que, novo. pronto, é uma coisa que eu recentemente tive uma apreensão, Sim, né? teve Aí mês podia botar passado. o traficante pra ficar lá, já vai ficar aqui surdo. Porque Mas eu- você Mas eu é um xinguei, protetor de mas eu ouvido. xinguei tanto o traficante. Meu Quando irmão. eles chegavam que eu fazia E tudo filhotinho, não foi? medicação, tudo, eu ficava só Pronto, assim, ó. podia botar. Segurava, Essa velho. hora ele tá em Pronto, casa, tá. assim, Jornal Nacional, eu tô... É muito disso, cara. Não tem É nenhuma bem isso, é punição, muito- velho. Pois Que é. punição, E- rapaz. pois é. Bota E pelo um- menos pra limpar. Olha, e eu vi Excremento. o vídeo, foi até um amigo meu que participou desse processo aí, meu amigo Jacques Júnior, lá de Arco Verde. E eu vi o vídeo do traficante alimentando, meu velho. Bicho, os caras são rápidos demais, velho. Meu irmão, você não tem ideia. Claro que às vezes, elogiar o vídeo que você mostrou lá da papinha quente que furou, que muitas vezes o que acontece é isso, o cara pega a papinha, não sabe, aplica, eu ainda vou postar, eu pedi autorização, mas eu vou montar um contexto legal para poder Fique à postar aqui. vontade. Muito bacana aquele vídeo, que mostra que as pessoas que não têm a prática vai querer alimentar o bicho e termina estourando. E os caras também não estão muito aí para essas coisas, então o cara que vai na Porque velocidade. 1, Agora- 2, 3, pra eles, pra quantidade de animal, não é nada, Agora, né? Assim. impressionante, porque antigamente eu via muito o traficante como um leigo. O cara só tirava o bicho e levava. Só que, meu irmão, os caras estão No nível. um Digimon, estão evoluindo, velho. Tá, É a internet, né? Ela vem pro bem e vem Pois pro é. mal também. É céu e inferno, é verdade. Os caras estão Rapaz, ficando é, né? muito safo como cuidar do bicho, porque também quanto mais sobreviver no final do ciclo do processo, mais lucro para ele, né? Então isso é um Agora imagina se o governo desse um suporte pra um cara desse safo, né? Todo o suporte e tal. O cara ia ser um criador excelente, pô. Ganhar dinheiro com isso, de forma tranquila, legal. Não, sim, ele contribui também para a conservação, né? Pois é. Acho que é o que mais devia ser trabalhado, né? Tem que contribuir com a conservação e educação ambiental, Pois é. no mínimo. Bem, a gente já tá 1 hora conversando aqui. Já? Então, cara, eu já queria fazer o seguinte. Eu sou assim, eu falo logo no ao vivo, porque ninguém diz não. Eu já queria... Pode levar, Marcelo, para vocês, viu? Tá certo? Eu queria pedir já a vocês um bicho, a gente marcar uma próxima oportunidade, ano que vem, né? Para que a gente possa voltar aqui. Vai Mas ter não sushi? é despedida, vai ter sushi. Ó, Então o pessoal vem. aí, viu, do Então vem. Haru Sushi, por favor, né? Que já cuidar para não se melar, viu? Vou trazer um babador. Por favor. E é o seguinte, antes da gente finalizar aqui, eu tenho uma pergunta que eu tenho uma grande curiosidade. Qual foi assim o dia que você se sentiu assim, achou que ia perder o bicho e você consegui? Cara. Esse tem várias ocasiões, mas uma coisa
que eu até hoje, assim, conto com muito orgulho, fico admirado. Eu, na ocasião, fui pessimista, dizer, vai ser trabalho em vão. Mas esse caba é foda. O Marcelo foi foda. Um guaxinim. Que eu dizia, Lembra disso? eu não Me dava, arrepiei eu não todinho dava, agora. eu não dava uma hora de vida. O cara foi na Paraíba, coletar sangue, um bicho adulto, trouxe, botou e o bicho virou na... Uma transfusão, senhor. Na hora que Então, terminou a na hora. transfusão, ele saiu correndo. Já correu, brincando. voltou. tudo. E eu disse, trabalho bom. A partir desse dia, velho, assim, a admiração desse cara foi lá no alto, velho. E eu conto essa história com muito orgulho, conto do pessimismo que eu tive, que foi uma falha, né? Isso não pode ocorrer. Mas, assim, isso é um exemplo dele, que talvez de vários que ele possa contar, porque é uma coisa que já me veio na mente. Deve ter outros, eu vou pensar se eu teve algum na minha vida, mas o dele tem bastante. muito. Porque eu gosto dessa área, né? De intensivismo, sim, né? Quanto sim. mais complicado, eu curto, né? Tem que quebrar a cabeça, estudar, correr atrás. Acho da hora. Acho que um quadro, acho que um que me lembra, me chamou a atenção assim agora, que me lembrei. Acho que era segundo ano de formado, eu ainda atendia cão e gato ainda nessa época. E chegou um cachorro picado por coral verdadeiro. Coral verdadeiro, era um dogo argentino. Um dogo argentino, enorme. É lindo. Aí ele chegou lá, o tutor explicou, ele criava serpentes também, o tutor. Então eu já era veterinário das serpentes dele. Aí ele disse, foi coral verdadeira e o animal tava com toda a sintomatologia, paralisia, a frequência respiratória diminuindo e tal. E a gente só tinha aquele soro polivalente lá, né? Que se você... Fica a dica para veterinário aí, que não souber. Porque tem escrito lá soro polivalente, isso acaba incluindo um erro, né? Todos podem fazer. E é Pascoal. E se você vai fazer o soro polivalente para uma picada de coral, você só vai acelerar a morte do animal. Não vai resolver nada. Por quê? Porque o soro polivalente, ele pega vai pegar cascavel, vai pegar jararaca, Não sei nem mas se tem coral nele, não. assim, vai dar um suporte. Mas a questão do veneno da coral é que ele vai mobilizar estruturas que poderiam estar debelando aquele veneno. Então você vai dificultar o trabalho dele. Até porque o efeito é mais E quando eu comecei o suporte desse cachorro, eu tive que entubar ele, passei um tempão lá ventilando ele, porque deu logo a paralisia, né? do Aí diafragma. entrei com anel-estigmina e tal, suporte, e eu pedi pro tutor ir lá no Hospital da Restauração, que é o único local que tem o soro, né? Eu disse, olha, vá lá. Eu nunca tinha feito isso antes, foi uma tentativa de primeira. Vá lá, porque tem soro sobrando lá, não tem acidente com coral aqui, é difícil. Peça, pelo amor de Deus, implore, explique o que está acontecendo, passa o telefone para mim. A doutora que estava lá, de plantão, ligou, disse, olha, o cara voltou. Aí eu expliquei, olha, vou precisar de 10 ampolas, o cachorro tem tantos quilos, não sei o que. Aí o cara conseguiu, trouxe, fiz o soro, tudo. Depois de 7 horas ventilando esse cachorro, porque ele não conseguia respirar, ele olhando para minha cara, paralisado, olhando a minha cara, ele voltou a respirar. E que se você parasse, Quando dá foi 2 no segundos, outro dia, já era. o tutor do animal chegou lá. Ele já em pezinho e tal. Tudo bem que ele teve uma ira depois, tal, mas a gente conseguiu tratar. Aí esse Ira, cachorro, explica o que é ira. uma por insuficiência favor. renal aguda, atacou os rins dele, né? Eu pensei que ele tá virado, mordendo. Pois é, e eu pensei que era o dono, eu pensei que era o Era dono. raiva. Eu, quando Era ele falou, raiva. achei que era o dono. morreu. Bem colocado, O que mais bem tem colocado. clínica é o proprietário, o marido E você vê como o animal é, né? Ele passou várias horas comigo lá, impossibilitado de se mexer e olhando pra minha cara. Porque eu tava fazendo com ele. Aí o tutor explicou que ele era bem agressivo e tal. E ele chegou na hora que eu tava dando um comprimido na boca do cachorro. Eu botei lá dentro. E o cachorro não me mordeu, fez festinha pra mim, ficou meu amigo. E depois ele chegou lá, eu percebi que o tutor tava muito empenhado, né? Ele chegou lá com uma revista e disse, olha, meu cachorro aqui. Esse cachorro, ele era segundo ano consecutivo como melhor da raça brasileiro. E tinha ganhado também um prêmio internacional como melhor da raça. Agora esse cachorro tá num canil lá na China, reprodutor e tal. Tá vivo até hoje. Acho que foi o caso que me lembrei agora, que me chamou muita atenção. Caramba. Morre mais não, viu? Esse é vivedor. ficou, Né? Esse Teve é outro também de uma Esse ficou raposa lá no também. Ibama. Uma raposa lá no Ibama, quando era lá na Casa Forte ainda. Uma raposa que chegou com 13 costelas fraturadas. Não tinha um ambu. Aí tudo a gente teve que fazer no improviso, a bicha sobreviveu. O que é o ambu também? O ambu é aquela aparelho sim, para sim. oxigenação. Então É. eu tive que fazer um ambu improvisado, né? Usei uma bolsa de soro, fiz um furo para ser a válvula, liguei uma gambiarra. Tinha que fazer, naquela época era meio ruim, né? Hoje em dia tá massa, tem bloco cirúrgico, tudo. Mas naquela época era complicado. E a bicha sobreviveu. Sobreviveu. Vivedor. Vivedora. E você, Nath?
Teve um Rapaz, caso. depois dessa Rapaz. ficou até difícil a pessoa falar. Rapaz, deixa eu ver se eu lembro de um interessante. Mas. Então, minha memória é péssima. Eu não costumo lembrar muito bem das coisas, assim, dos históricos. Mas tem uma calopsita que eu me lembro muito, aí já migro pro lado dos pets não convencionais, né? Sai um pouco dos selvagens, silvestres. Que eu lembro muito, mas porque também eu já postei sobre ela e tudo mais, que foi uma calopsita que teve uma infecçãozinha fúngica. Que ela realmente quase veio a óbito, estava muito prostrada, acabei tendo que internar comigo, passou 28 dias internada comigo. E eu não consigo internar um animal comigo, assim, né? Além de não ter a estrutura de um hospital, eu não tenho esse tempo, né? Para dedicar ao animal. Mas ele a ficou gente estava no hospedado início, contigo, né? foi. Ah, entendi. No início da pandemia, eu ainda estava naquela coisa muito do Covid, né? De todo mundo em casa e tal. Então, por mais que eu estivesse trabalhando, eu estava trabalhando numa quantidade menor de tempo e consegui hospedar esse animal, porque ele realmente precisava de uma atenção 24 horas por dia. E aí, assim, dentro de altos e baixos, de infecções secundárias e tudo mais, ela teve megabacteriose, né? Que é um fungo chamado megabactéria, apesar do nome, é um fungo que dentro dos 28 dias teve vários altos e baixos, mas graças a Deus no final ela conseguiu recuperar e foi para casa. E aí, enquanto eles estavam falando, eu estava tentando pensar em outras coisas, mas realmente minha memória não é tão legal. Só que eu lembro, assim, né, o que hoje eu tenho me empenhado muito e cada vez que dá certo, eu considero sim uma vitória, é com relação às aves silvestres que a gente consegue recuperar e reabilitar após fratura, Sim. né, principalmente de asa. Boa. Então, claro que é bem difícil, porque quando mexe na aerodinâmica do bicho, né, na instabilidade, a gente não consegue recuperar esse animal, mas a gente já conseguiu, né, reverter alguns casos e conseguir que o animal fosse reabilitado e conseguisse ser solto. E eu tô bem empolgada nessa área, sabe? De conseguir cada vez mais me aperfeiçoar nessa área da ortopedia, que na verdade nem me considero cirurgiã, muito menos ortopedista, mas especificamente de ortopedia de aves, assim, de conseguir fazer com que elas voem novamente e conseguir soltar, sabe? Reabilitar e soltar. Então, eu acredito que minhas maiores vitórias hoje estão sendo mais nesse caminho, mas eu pretendo melhorar ainda mais, né? Obviamente a gente tem que buscar sempre melhoras, até porque não é sempre que a gente consegue reverter, né? Foi bom saber disso. Eu tô com um paciente que eu tô tratando para megabacteriose há meses, não fica bom. Acho que eu vou encaminhar para tu, para dar um jeito. É punk. Eu Por isso que eu mesmo não considero, consegui, eu até considero agora. uma vitória, porque assim, a gente perde muito animal, né? Por conta disso. Rapaz, também. então eu lembrei de uma que acho que é com a preguiça. Que foi ela que quem deu até o nome de Sara. Foi ela que. Foi a que fugiu aquela? Não, né? Você fez a própria reintrodução? Não, teve outra. Mas Sara, acho que foi a primeira que acabou dando pontapé para a criação do projeto, que Fernanda, né, minha esposa, ela é a idealizadora desse projeto. Até combinar pra ela vir um dia aqui também, que eu acho que vai render porque muito. é legal. Massa. E graças a Deus o projeto assim, tem sido uma referência no Brasil. Sim. Muita gente tem procurado Fernanda. Já apareceu até no Animal Planet. Sim, total. Mas assim, eu mais tempo mesmo de dedicação. Sara, uma preguiça que chegou, parecia um quadro de derrame, né? Parece que ela não sabia a história, foi um trauma. E o lado esquerdo todo paralisado. E era pré-carnaval. E aí, Fernanda já desejava fazer biologia desde cedo, porque sonhava com bicho preguiça. E desde muito tempo ela desejava trabalhar com isso. Graças a Deus ela é bem realizada nesse projeto. E aí a gente levou o animal para casa. Depois a gente sabia que o animal estava prenha, aí suspeitou, fez a ultrassom, tava. E no carnaval ela acabou abortando por causa de meia gente. Mas graças a Deus a gente em cima dela, assim, Fernanda, assim, é um dom que tem pra cuidar de bicho preguiça. E a gente conseguiu recuperar, passou acho que uns 6 anos, assim, com esse animal, seguramente uns 4 anos com um lado paralisado, e Fernanda fazia a fisioterapia, fazia todos os cuidados. Eu dava mais suporte da clínica em si. E aí esse animal ficou
ajudou a cuidar de filhotes, a ser mãe, até pelo menos para os filhotes ficarem em cima, né? Fernanda dava o leite e as fases, mas Sara ajudou a criar muitos filhotinhos, então ficou bem emblemática na nossa vida. Sara, o bichinho infelizmente morreu ano passado, mas nos ensina muita coisa, cara. Caramba, é impressionante. Mas é o que eu me lembro agora. Só tu falasse da preguiça, eu lembrei daquela que vocês estavam cuidando também, que ela ficou tão boa, Foi. que ela mesmo fez a própria reintrodução uma prótese dela. que ele fez, o Herói ele perdeu as garras, né, os dígitos, e Marcelo fez uma, só conseguiu recuperar 2. E ele ficou de um jeito que ele passou por uma brecha que ninguém imaginava e foi-se embora com as garras que ele ficou. Bicho. E assim foi. Mas é aquele Era as instinto, garras né? do Wolverine que ele fez. Quase. E aí é aquele instinto. O Fiz animal em veio resina. adulto. O animal veio adulto, né? E se adaptou. E ficou firme. Ele ficou um dia lá no recinto. E ficou firme. Acabou remendo e saindo. Agora, só para finalizar, eu queria pegar um pezinho muito do que você falou. Que falou do problema, né, do fungo Foi calopsita, foi? Uhum. Mas uma coisa que é bem séria que a gente deve meio que alertar a população, que quando vê aquelas aves peladinha, né, Sim, sem pena, cara. que o povo quer adotar, que tudo, e quando é o circovírus. Então, mais um exemplo claro, clássico de desinformação. Aquilo nem de longe é um problema simples. E aquilo dissemina, acaba com o plantel. Aqui, se assim, espalhando, aqui é um né? problema Cada vez que, mais. uma vez muito atual confirmado, isso. eu vou deixar você explanar um pouquinho mais, mas uma vez confirmado, pessoal, a recomendação é eutanásia, tá? Então, assim, dá aí um pouquinho do teu depoimento, você que fica desesperado quando vê esse exemplo, né? Eu Assim, convulsiono toda vez que eu vejo uma ave com circovírus. porque, não sei se dá pra botar a imagem de uma, quando, mas... Não, galera, mas Encerra, pesquisa aí, circovírus. Circovírus, É bem, animais. é bem complicado mesmo. É que na verdade E sem é contar um- que o exame também é caríssimo, né? Na verdade- detectar. Hoje tá menos, Ah, mas eu já foi acho bem que mais. tá rápido, menos, tá melhor. tá mais acessível. Ele é o mesmo custo de um exame de clamídia, de um exame de qualquer O outra... mesmo custo é quanto? R$200. 200, não, assim, Tá 130 agora, né? esses 200, 300 reais, geralmente é um check-up, assim, é um combo. Ele combo. Pega testa vários, né? várias vale a possibilidades. Mas vale a pena Vale a porque... pena, eu fui fazer lá em casa, quase eu morro. Eu gastei o salário 13º todo. Quem da tem muita quantidade ave é de bicho. ótimo. Mas assim, é um vírus que está entrando no Brasil, principalmente com os psitacídeos exóticos, né? Ringneck, etc. E alguns não apresentam sintoma, outros apresentam chama também de doença do bico e das penas, mas a característica dos que se apresentam no Brasil, a gente vê que é mais realmente nas penas do O que no bico bico. também, o que é que acontece? Ele descama. O bico pode crescer mais que o normal, ficar frágil, deformado, mas a gente vê que nas nossas aves a gente mal vê alteração em bico, a gente vê mais alteração em pena. E nas penas a gente vê perda de penas e a ave ou fica sem nenhuma pena ou fica cheio de canhão de pena, as penas não conseguem nascer, Atrofia, né? meio que ela atrofia. E a tendência é que ela vá perdendo mais e fique toda sem pena, como tinha uma ave, né, que fazia sucesso no Instagram. Sim, eu lembro. Que era todo sem pena e fazia cachecolzinho e tudo mais. Todo mundo achava o máximo. Inclusive a página ainda existe. Ela acabou vindo a óbito, né? Muita gente diz assim, ela acabou vindo a óbito, graças a Deus. Mas é polêmico mais uma vez. Mas muita gente segue, acha o máximo. E muita gente tem aves, né, positivas e opta por não eutanasiar, porque a gente não pode obrigar. A gente vai falar, isso é um problema muito sério, porque é um vírus mais leve do que o coronavírus, então ele dissemina muito fácil. E se contaminar aves silvestres, imagina, as aves de Total. vida livre perderem as penas, pararem de voar, e as penas não são só para voo, né? Pra galera Pra- que é leiga, assim, que não é da área, que tá entendendo, é tipo assim, imagina a Covid-19 das aves. né? tipo isso. Então, você podendo controlar aqui, né, é melhor que você controle do que você possa permitir que ela venha pulverizar. A gente tá passando por um problema seríssimo. Sério. Hoje em dia, a nossa saúde é bem parecido, né? E é uma coisa que eu brigo, é aquela questão de não inverter os valores. Quem está falando assim, nós somos pesquisadores, cientistas, a gente não está falando por falar. Sim. É com embasamento de pesquisa. Então não vem um leigo colocar que não deve, porque a gente, assim, as pesquisas não mostram o melhor caminho, né? Não o mais coerente.
E, por favor, não inverter os valores do conhecimento. Total, certíssimo. Bem, mais uma vez eu queria agradecer a você, Denso, você, Nath, você, Marcelo. Sabe que vocês são muito queridos. Obrigado. Não só por mim, por Thaís também. E por todos os meus filhos, principalmente. Mas eu queria agradecer mais uma vez mesmo, foi muito bacana. Se vocês acham que eles merecem um like, pode dar aí. Até você que não gosta de mim, dá por causa deles, tá certo? E aproveita, comenta aí o que é que vocês querem saber no próximo bate-papo, porque eu vou trazer eles de volta aqui. Se puder reunir os três, vai ser massa, e não, mesmo que seja individual ou de dupla ou qualquer, vou trazer para aqui para a gente conversar mais sobre isso. E queria dizer a vocês que nesse ano que vai entrar, né, que vai chegar, que a gente tenha cada vez mais saúde. Eu acho que é um momento que a gente precisa muito de saúde, que a gente possa ser mais família, que a gente possa ter mais paciência, ser mais paciente, porque o mundo está precisando de mais pessoas pacientes, e que vocês e que nós possamos fazer cada vez mais diferença, porque estamos precisando de pessoas mais diferenciadas, diferentes dos demais e diferentes para o lado positivo. E queria pedir que vocês deixassem uma palavra aí, ou então até mesmo uma frase, qualquer coisa, o que é que vocês mais desejam para esse ano que está chegando agora. Marcelo, começa. Começo. Bom, eu acho que eu queria primeiro agradecer pelo convite, né? Não tinha agradecido ainda. Eu curto essas coisas, apesar de eu não entrar muito em rede social, não gosto muito de rede social, né? Uso só meu WhatsApp. Mas vai estar aqui embaixo na descrição, a rede social de todos vocês. Pronto, entre lá, apesar de eu Marcelo SS Vet. Entre lá, assim, eu não posto coisas recentemente, mas tem muito material, cirurgia, vídeo, um monte de coisa lá, dê uma olhada. Obrigado pelo convite, espero voltar novamente. Na hora. Obrigado aos colegas pelas palavras também, pela parceria. E, pessoal, faça o que o André falou, ajude a divulgar esse conhecimento, essa informação que foi passada aqui. E você pode fazer isso dando like no canal, comentando principalmente e se inscrevendo no canal. Ok, pessoal? Até a próxima. E o que é que você diz pra galera para 2022? Rapaz, se vacinem. Se vacinem. Boa. Enquanto não tiver, as coisas não estiverem mais estáveis, fiquem em casa. E usem máscara, se cuidem, lavem as mãos. E vida que segue, né? Tá rolando essas tragédias todas aí, mas é importante ter esperança e perseverar, que já aconteceu tantas vezes, né, na humanidade. A gente vai conseguir superar isso. É só todo mundo seguir em frente, perseverar, que vai dar tudo certo. E só para deixar bem claro, todo mundo aqui tá vacinado, viu, galera? Porque todo mundo tá sem máscara. Não é carteirinha. Dentro você tem a carteirinha para mostrar, para poder... Nath, e aí? Bom, eu queria só mais uma vez agradecer, né, o convite. É muito bom estar aqui com vocês. E desejar muita saúde. Acho que realmente essa é a palavra de ordem, assim, atualmente. E muita luz para todo mundo, que a gente consiga continuar buscando nossos objetivos, né? Todos que estão, né, participando, ouvindo, e nós, que a gente consiga almejar tudo que a gente deseja e sucesso para todo mundo. Acho que é uma coisa que sempre a gente deve pedir, saúde para tudo, que com ela é um mínimo que a gente deve pedir, e acima de tudo agradecer a Deus por todas as bênçãos, já agradecer a religião que você, né, segue e acredita. Agradeça e peça sempre saúde, né? E acima disso, bom senso na forma de agir, tá? Se coloque sempre no lugar do outro, que é a melhor forma da coisa andar, né? Se aquilo vai prejudicar, esqueça. Então, bom senso, sempre bom senso na forma de agir, e agradecer a Deus por tudo. Todo santo dia, agradeça. Galera, então, tá aí o último podcast de 2021. Se liga que 2022 vem muita coisa boa. Eu quero Fernandinha aqui. Fernandinha, por favor, vem aqui pra gente falar sobre preguiça também. E Fernandinha de Marcelo também vai vir, que são dois veterinários com duas Fernandas, olha só. Então, a gente é parecido até nisso. Inclusive, até no cabelo, ó. Mesmo aniversário, dia 13 mesma de novembro, época. Como é? Mesma data? Mesma data. Sério? Mesmo gosto. Mesmo gosto. De selvagem. É animal selvagem. De selvagem, realmente. Tem razão. Porque esse cabelo aí não tá bonito.
Me segurei pra não manter mesmo. O cabelo não Eu tá tive que bonito. falar, meu né? cabelo não tá bonito. Não, mas nosso cabelo se parece, né? Pelo menos as entradas, meio né? sofrido, meio ralo. Ó, então, galera, um feliz ano novo, muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso, que também é importante. E para vocês eu desejo cada vez mais longevidade e mente brilhante para que vocês possam Amém. ajudar Ok, obrigado. quem mais precisa nesse planeta Sim, Terra, sim, que são sim, os sim, animais, porque Com nós certeza, estamos com aqui certeza. só para destruir. Só tem a gente por eles, né? Então, galera, abraço animal, até a próxima. Fui. Valeu.